Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo as atividades agropecuárias nas macro-regiões brasileiras. Vamos estar abordando o quê? As características e transformações das estruturas produtivas. Vamos começar basicamente pela região Sudeste. Diz assim: na região Sudeste, não nos esquecendo, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, região extremamente forte na produção de minerais não energéticos, mas não é esse o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos discutir atividades agropecuárias. Só quero fazer menção a isso, região Sudeste, quadrilátero ferrífero, certo? Mas vamos seguir aqui, estamos discutindo o quê? Atividades agropecuárias. Então, na região Sudeste, a atividade agrícola se apoiou inicialmente na cultura do quê? Do café. Ainda hoje, importante na região. Região Sudeste, não vamos nos esquecer, clima da região Sudeste, tropical de altitude. O Planalto Ocidental Paulista é a área agrícola que apresenta maior destaque na região, devido aos processos modernos implantados na agricultura, além da grande diversificação dos gêneros agrícolas. Entre as produções locais, as que apresentam maior valor econômico são o café, cana-de-açúcar e a laranja. Então, café gosta de tropical de altitude, ou seja, café, a cana-de-açúcar e a laranja. Mas outros produtos se destacam, como chá, milho, arroz, algodão e a banana. Nas proximidades dos grandes centros urbanos, particularmente circundando a São Paulo, há um importante cinturão verde que produz hortifruti granjeiros voltados para o consumo local e regional. Não se esqueçam, acompanhem comigo, estamos discutindo atividades agropecuárias nas macro-regiões brasileiras. Item 3 diz assim: a diversidade da produção agrícola sulina, sul do país. Qual é o clima? Clima subtropical. Sul do país, clima subtropical. Não vamos nos esquecer que esse clima subtropical está presente no sul do país, mas também o encontramos no sul de São Paulo. Fruto da forma como a região foi ocupada pelos imigrantes, estamos discutindo o que é a região sul, gradativamente dá lugar à homogeneidade baseada em produtos como a soja e o trigo. Item 4, a atividade agrícola é a mais importante atividade econômica da região Nordeste. Não vamos nos esquecer que, como eu acabei de pontuar com os senhores, todo o Brasil, além da agricultura e da pecuária, também o Brasil é um forte produtor de commodities quando se diz respeito aos minerais não energéticos. Então, região norte, região nordeste, também produzem os minerais não energéticos. Seguindo aqui, então, a atividade agrícola. Estamos discutindo a mais importante atividade econômica da região nordeste. Uma de suas principais áreas é a Zona da Mata. Primeiro espaço agrícola a ser ocupado na região por meio da cultura da cana-de-açúcar, que lá encontrou condições naturais favoráveis, solo, né? A sua expansão como solo fértil, argiloso, de massapê, e o clima tropical úmido. Clima tropical úmido, não vamos nos esquecer, região nordeste, então quando você fala da faixa litorânea, tropical úmida, lá já mais no interior do nordeste, semiárido, tá? Também destaca-se nesta área a produção de cacau no sul da Bahia. Acompanha comigo na tela, item 5. No sertão nordestino se destaca-se a produção de gêneros agrícolas, cebola, uva, manga, goiaba, coco verde, melão, melancia, acerola, maracujá, banana, arroz, etc. Ao longo do Rio São Francisco, onde há a prática da agricultura moderna dependente da técnica de irrigação. Item 6, no centro-oeste. No centro-oeste é a região onde a fronteira agrícola teve maior expansão no Brasil, por conta dos diversos investimentos para adaptação das culturas ao solo e ao clima. Graças a essas atividades, a região se tornou uma das principais áreas de produção de soja, arroz, milho, algodão e pecuária no Brasil. Não vamos esquecer, estamos discutindo da região centro-oeste,
tá? A região centro-oeste está tendo um elevado crescimento econômico nas últimas décadas, um aumento do agronegócio e um aumento significativo do quê? Do setor primário, mas ele tem a menor participação no setor industrial brasileiro. Item 7, a região norte. Região norte não tem grande destaque na produção agrícola nacional, mas verifica-se atualmente um aumento na produção na região, resultado da expansão da fronteira agrícola. Região norte. Nós estamos discutindo o que hoje, senhoras e senhores, meninos e meninas? Atividades agropecuárias. Professor, então o que a região norte produz? Ela não produz atividades agropecuárias. A região norte, nós temos lá, por exemplo, no Pará, a nossa famosa Serra dos Carajás, uma grande produtora de minerais não energéticos. Não é o tema de hoje. Estamos discutindo atividades agropecuárias. Só para você fazer um link que a região norte é um grande produtor de minerais não energéticos. Então, mas verifica-se atualmente um aumento da produção na região, resultado da expansão da fronteira agrícola. Item 8, no Brasil, a fronteira agrícola já esteve em várias regiões. Suas mudanças ocorrem ao longo da história em virtude da situação política e econômica de cada período. Atualmente, esta fronteira encontra-se na floresta amazônica, mais especificamente no estado do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Tá? Pará também, produtor de minerais, como acabamos de dizer, e, infelizmente, essa fronteira agrícola avança na floresta amazônica, ocorrendo um forte desmatamento. Vamos resolver aqui comigo 6 exercícios para fixação deste conteúdo que estamos discutindo, as atividades agropecuárias nas macro-regiões do Brasil. Considerando a organização geoeconômica da região sul brasileira, registre a questão que está incorreta. É incorreto afirmar que a indústria da região metropolitana de Porto Alegre conserva profundos vínculos com a agropecuária regional, sim. A proximidade geográfica do Sudeste contribui para tornar a região metropolitana de Curitiba importante área receptora dos impulsos da desconcentração industrial paulista, sim. Letra C. O grau de modernização da agricultura sulina, é predominantemente baixo. Não. A região sul, as atividades agropecuárias estão ligadas ao agronegócio. Então, na realidade, isso não é verdade. O grau de modernização da agricultura no sul é alto, tá? Então, essa aqui é a questão que está errada. E a letra D, o norte do Paraná é ocupado hoje pela soja e outros cultivos que gradativamente substituíram os cafezais. Nós estamos, nesse momento, eu gravo essa aula no norte do Paraná, e aqui nós temos café, bastante café ainda, mas nós temos observado realmente o que está sendo afirmado nessa questão, está sendo substituído esses cafezais por cultivo da soja. Questão de número... Então, a resposta certa da 1 é a letra C. Questão de número 2, sobre a agricultura canavieira no Brasil, assinale a alternativa correta. Letra A. O avanço da monocultura canavieira figura entre os principais fatores de desmatamento do bioma amazônico. Não figura. Nós temos um dos fatores do desmatamento, por exemplo, do bioma amazônico, é a extração da madeira. E, por exemplo, também o avanço da pecuária, que é uma pecuária que é feita de forma extensiva, não é? E também da soja, por exemplo. Então, não é, a letra A está errada. O avanço da monocultura canavieira é responsável por um volume crescente de empregos agrícolas. Não, existe uma forte mecanização nisso, então não está aumentando muito os empregos agrícolas. Pelo contrário, em várias regiões aqui do Paraná, que é um bom produtor de cana-de-açúcar, responsável por 8 a 10% da cana-de-açúcar produzida no país, está muito forte a mecanização e diminuição daqueles trabalhadores rurais que vêm para cortar, esses cortadores de cana estão perdendo o emprego, certo? Então, a letra B está errada. Letra C, os estados nordestinos ampliaram sua participação na produção nacional de cana-de-açúcar na última década, pois apresentam vantagens
comparativas relacionadas ao preço de mão de obra. Também não está errado. Só para ressaltar, São Paulo hoje produz aproximadamente 60% da cana, né? E o Paraná com 8%. A região norte e nordeste, certo? É aproximadamente 10% do total da cana produzida no Brasil. Mas o interessante lá é porque tem um ciclo, né? De setembro a março é o período de produção de cana-de-açúcar lá, e depois de março até setembro, nós temos a produção aqui na parte de baixo do país. Então, essa também está incorreta, a letra C. Letra D, na região centro-oeste, os canaviais foram substituídos por atividades agropecuárias mais lucrativas, tais como o cultivo da soja e a criação de gado. Não está errada. E a letra E, na região sudeste, a expansão do plantio ocorrida na última década resultou do aumento da demanda pelo álcool combustível. Sim, esta é a nossa resposta correta. A letra 2, resposta correta é a letra E. Questão de número 3 diz assim: climas do Brasil. Você está observando comigo aqui na tela os climas, tem lá o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, região norte. Qual é o clima principal? Clima equatorial. 2, no centro aí do mapa, centro-oeste, clima predominante tropical. Nordeste, se você pegar a faixa litorânea, clima tropical úmido, e se você pegar o interior do Nordeste ali, semi-árido. 3, número 6, região sudeste, ele abarcando a região sudeste, tropical de altitude. Tropical de altitude, o que nós temos aqui no nosso amado estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, certo? Então, tropical de altitude. E região sul, nós temos o quê? Subtropical, mas também encontramos ali na região, no número 5, né? Subtropical, mas também temos encontrado esse clima subtropical onde? No sul de São Paulo. Vamos lá, o que está afirmando aqui? A alternativa que encerra corretamente o tipo climático e o respectivo gênero agrícola cultivado em larga escala atualmente é tropical de altitude. Onde é que nós temos tropical de altitude? Sudeste aqui, certo? Tropical de altitude, como discutimos. Tropical de altitude, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E a cultura do quê? Do café. Então vamos lá, produção. Aqui está até um destaque aqui pelo produtor desse material. Produção de café, destaques em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Espírito Santo. Como acabamos de discutir, é lógico que o Paraná, nós estamos tendo uma mudança, né? Uma mudança, uma troca do café, né? Por outros cultivos, né? Por outras culturas, mas ele é bem produzido no Paraná ainda, né? Estados brasileiros com grandes áreas de clima tropical de altitude cafeeira se desenvolve facilmente. Certo? Tropical de altitude. Vamos lá, questão de número 4. Considere a frase apresentada a seguir sobre o Nordeste brasileiro. O sertão vai virar pomar, certo? A frase faz referência principalmente às mudanças recentes no uso do solo nordestino. A saber, acabamos de discutir um pouquinho sobre isso. Letra D, a introdução da fruticultura irrigada no médio vale do Rio São Francisco. Questão de número 5 mostra aqui a pecuária, diz assim: as regiões norte e centro-oeste, onde se situa a floresta amazônica e os cerrados, são as que apresentam as maiores taxas de expansão de rebanho bovino no Brasil. Aqui nós temos algumas afirmativas. Nas regiões citadas, a criação de gado bovino como é que é criado gado na floresta amazônica e no cerrado? Um dos fatores, inclusive, da destruição da floresta amazônica, porque a forma de criação é a forma extensiva. E para criar de forma extensiva, nós precisamos fazer o quê? O desmatamento. Resposta certa, letra C. Extensiva, com o gado criado à solta em pastos e produção destinada ao corte. Questão de número 6, acompanhe comigo aqui na tela, vamos juntos. Diz assim, tem um descritivo, né? O enunciado diz assim: as regiões brasileiras apresentam nítida diferença na distribuição do PIB, Produto Interno Bruto, segundo os setores econômicos. Analise a tabela a seguir, região 1, 2, 3, 4, 5, as macro-regiões brasileiras, e aqui setor primário, secundário e terciário, tá? Aí está afirmando assim, está descrito assim: a região 2, setor primário,
10% do PIB, setor secundário 16% do PIB, setor terciário 74% do PIB. Aonde é que nós temos esse setor que nós temos esse setor, tá? Essa representação. Então, setor primário, no item 2, setor primário responsável por 10%, setor secundário, podemos observar baixa concentração de indústrias, 16%, e o setor terciário, 74%. A região 2, caracterizada pela maior exportação brasileira de grãos, apresenta a maior percentagem brasileira no setor de agronegócios. Então, é muito forte o setor de agronegócios, também possui uma grande percentagem do setor no setor terciário e a menor participação na atividade industrial brasileira, apesar da expansão do setor nesta região. Trata-se da região brasileira, já sabemos qual é a região Centro-Oeste. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.